Graça e paz a todos, estamos aqui novamente para falar mais sobre a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus ela nos dá sabedoria e crescemos em fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as Palavras de Deus. Então peço a você que comigo vamos estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E hoje o tema que eu quero trazer para vocês é Deus versus o Diabo. Meu nome é Alex e acompanhem comigo esse estudo. Primeiro vamos falar sobre o nosso adversário, o Diabo. Quem é o Diabo? Quais são os seus poderes e as suas limitações? Primeiramente, o diabo é um ser criado por Deus. Mas ele foi criado não como o diabo que vemos hoje, mas a iniquidade que cresceu no seu coração transformou o que ele é hoje. Primeiro, a gente vê em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 em diante, fala que Deus o criou como uma beleza, sabedoria. Fala que ele foi uma formosura entre as pedras, andava no jardim. Vamos ler um pouco rapidamente para que fique bem mais claro para você como Deus criou Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, na parte B, diz assim: Tu és o selo da perfeição. Vemos que Deus criou ele perfeito, ele é o selo da perfeição. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele é cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, no jardim de Deus. Cobiçasse de toda pedra preciosa, o sardo, o potássio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbonopo e a esmeralda. E teus engastes de ornamento eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram elas preparadas. A Bíblia fala que no dia que ele foi criado, foste ela preparada. No versículo 14 diz assim: Eu te estabeleci como um querubim da guarda ungida. Estava no monte de Deus. Então Deus criou ele como um querubim, um anjo de luz. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Deus criou ele como um querubim, um ungido da guarda de Deus. Estava no monte de Deus. Andava entre as pedras afoguentadas. Perfeito era o teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lancei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afugentadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que te contemples. Te vê que o querubim formado, a formosura que Deus fez, a Bíblia fala assim, que elevou o teu coração por causa da tua formosura. Era um ser tão formoso, que essa formosura fez com que ele crescesse em teu coração a iniquidade. Muitas vezes nós, servos, criatura de Deus, somos também criados por Deus. Vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Somos criados por Deus. Muitas vezes nós nos achamos, pela sabedoria que temos, pelo conhecimento que temos, não damos graça ao Criador, que nos criou com toda essa beleza e formosura. E muitas vezes nos orgulhamos dentro de nosso coração e fazemos como Satanás fez, nos rebelamos contra Deus, achando que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento é superior ao nosso Deus. Muitas vezes as pessoas sábias na terra acham que não precisam de Deus porque tem a sua sabedoria humana. Mas vemos que Deus, assim como concedeu a Satanás todos esses poderes, sabedoria, beleza, assim também ele concedeu a nós, criatura dele, a imagem e semelhança do Pai. Então tenhamos cuidado em nos orgulharmos de nós mesmos. Continuando, ele diz assim: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu a sabedoria dele por causa do resplendor dele, por ele ser um querubim, um ser criado por Deus, formosura, selo da perfeição. Estava no monte de Deus. Ele se achou muito e falou: como a gente vai ver em Isaías, no capítulo 14, versículo 13, ele fala que cresceu no seu coração e diz: serei como o Altíssimo, me assentarei no monte santo do Senhor, colocarei meu trono acima das estrelas, das nuvens, das mais altas, estarei como o Altíssimo, serei como ele quis ser igual a Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém, ele é o único, todo-poderoso. Por isso Satanás foi lançado na terra. Porém, ele não perdeu a sua beleza, ele não perdeu o seu poder.
A gente vê que a Bíblia mesmo fala, Paulo fala que mesmo que se transforme em anjo de luz e traga um outro evangelho que não seja esse que eu ensino a vocês, que seja anátema. Não podemos confiar, não podemos crer nele, nessa mensagem, porque o diabo ele pode se transformar até em anjo de luz. Esse diabo que fazem aí de chifre vermelho, assim, outro, é enganação. O diabo ele é astuto, ele engana com beleza, ele quer dar sabedoria aos homens para corromper os pensamentos e voltar contra Deus. O objetivo do diabo é esse: fazer que a humanidade, a criação de Deus, se volta contra Deus. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. A humanidade corrompida e por as suas filosofias baratas acha que entende Deus. E dizem, cadê Deus? Se há essas coisas no mundo, se há tudo isso, aonde está esse Deus? Esse é o objetivo do acusador, de Satanás. Fazer com que nós, criaturas de Deus, se voltemos contra Deus. Esse é um dos objetivos dele. O diabo ele tem um poder de acusador. A gente vê isso em Apocalipse 12, versículo 10. Ele tem um poder de acusador. A Bíblia fala que, agora que Cristo morreu na cruz e subiu ao céu, foi tirado de lá o acusador de nossos irmãos, Satanás. A gente vê que lá no livro de Jó, quando a gente estudou o livro de Jó, o diabo, Satanás, ele tinha acesso ao céu. Quando fala que um dia, onde os filhos de Deus prestaram conta a Deus, estava ali também Satanás, o acusador, onde ele acusou Jó, levantou calúnias contra Jó, dizendo que Jó só adoraria a Deus por causa dos benefícios que Deus dava a ele. Porém, a gente vê que depois que Cristo morreu na cruz e subiu ao céu, houve guerra no céu. E a Bíblia fala que vi Satanás caindo como um raio sobre a terra. E está furioso, porque sabe que seus dias estão contados. Ele tem um poder de manipulador. Ali vemos em Gênesis capítulo 3, onde ele manipula, onde ele faz ali com que Eva peque e desobedeça à vontade de Deus e a ordem do Senhor. Fazendo isso, ela também corrompe o seu marido e o pecado entra na terra. Por isso Jesus vem e nos dá redenção pelo sangue da cruz do Calvário. Ele é enganador. A gente vê isso em João capítulo 8, versículo 44. Ele também é mentiroso, engana e mente. Então vemos que o diabo ele tem um poder limitado, porque ele é um ser criado por Deus. Porém, Satanás ele também é um ser que ele é organizado. Ele não é algo assim totalmente desorganizado. Ele não faz lá as coisas, ele tem potestades, principados, como a gente vê em Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades que habitam nos lugares celestiais. Por isso Paulo fala, por isso revestivos de toda a armadura de Deus. Não é uma armadura só. Não é só a fé, não é só o conhecimento das escrituras. Toda armadura, orai, vigiai, leia a palavra. Você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para que possa resistir nos dias maus. Viu que a gente vai enfrentar dias maus, mas se a gente estiver capacitado com a palavra de Deus, a palavra da fé, estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, vamos resistir firme a Satanás e vamos o vencer. Então a gente vê que Satanás ele tem um poder limitado. Até no livro de Jó a gente vê que quando ali ele acusa o servo de Deus, Deus ele dá um limite. Você fala assim para Satanás, você vai até aqui, daqui para lá você não vai. Então só aqui a gente vê que Satanás e as suas hostes, os seus demônios, ele não podem fazer nada. Ele não pode passar além daquilo que Deus o permite, porque ele é um ser criado. Muitas vezes a gente vê e escuta aí ensinamentos que o diabo pode fazer o que quiser na sua vida, que se o diabo tivesse solto aí, ele acabava com o mundo, ele fazia isso, fazia aquilo. Isso se o Senhor permitisse, se o Senhor desse poder ilimitado a ele, ele destruiria com esse mundo rapidamente, porque ele quer destruir com a criação de Deus. Esse é o objetivo dele, porque ele quer ser igual a Deus. E como Deus é o Criador, ele quer destruir a criação de Deus, mostrando a Deus que ele tem o poder de destruir a sua criação. Mas nós somos servos de Deus e revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra o Satanás. E esse estudo é bem extenso, mas eu quero trazer só aqui uma reflexão para você entender que o diabo é um ser limitado, ele não pode ler sua mente, ele não pode ler o seu pensamento, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe nem o dia que vai acabar o seu poder aqui nessa terra.
Mas a gente sabe também que ele é um inimigo astuto, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Então você pode ver que ele tem uma sabedoria, ele é astuto, enganador, e a gente vê hoje as ações do diabo na vida de muitas pessoas, que agem com engano da palavra de Deus, com mentiras, com apostasia, querendo destruir o evangelho de Cristo. Então fiquemos atentos. E a gente vê também no livro de Judas, né, no capítulo de Judas, ele fala assim que o arcanjo Miguel não proferiu palavras de maldição contra Satanás, porém ele disse: o Senhor te repreenda. Então a gente vê também que a gente vê muitas pessoas falando que vai pisar na cabeça do diabo, que o diabo não tem poder sobre a vida dele. Sim, não tem poder. Se o Senhor está na frente, se o Senhor está contigo, Satanás não pode te vencer. Porém, a gente vê que mesmo, né, um arcanjo, ele não proferiu palavras de maldição contra Satanás, porém disse: o Senhor te repreenda. Né? A gente vê isso aqui lá no livro de Judas, que no capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: o arcanjo Miguel, porém, quando contendia contra o diabo, a disputa do respeito do corpo de Moisés, não pronunciou contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Somente Deus, a Trindade, tem poder sobre o diabo. Ele é um ser perigoso, astuto, mentiroso, enganador, que está levando a humanidade à perdição, destruindo as verdades e mentira. Por isso temos que estar cuidado. Temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para vencer ele. Amém? Fique com isso, mas saiba que Deus é o soberano. Deus está sobre todas as coisas. Agora vamos ver o poder que Deus tem. O poder maravilhoso do Senhor. O poder de Deus, ele é onipotente. Ele é o todo-poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nada sai do seu controle. A gente vê várias passagens na Bíblia falando que eu sou o poderoso, é eu que livro o meu povo. A gente vê que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, fazendo ali um reboliço naquela nação, mostrando a ele o poder que nosso Deus tem. Ele abriu o mar vermelho, ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas estão sobre a sua ordem, até mesmo o diabo. Até mesmo o diabo está sobre a ordem, sobre a submissão de Deus. Ele obedece, o diabo obedece mais a Deus do que muitas vezes nós obedecemos a Deus, porque Deus coloca o limite para o diabo, fala: você daqui você não passa, ali você não faz, porque o diabo sabe com quem ele está lidando. Ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, ele sabe qual é a ira do Senhor, qual é o poder que esse Deus tem. Por isso Satanás, ele obedece a Deus. Nesse sentido, Deus permite que ele faça isso, aquilo, aquilo outro. Passou disso, ele não faz. Nem um centímetro à frente, nem um centímetro atrás. Isso também nos dá uma confiança em saber quando estamos com Deus, estamos protegidos de todo o mal. Como o salmista fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos que te protejam. Olha que maravilha que é esse Deus Todo-Poderoso. Isaías 43, versículo 13, ele diz assim, Isaías 43, versículo 13, ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Jó 42, versículo 2 diz assim: porque eu sei que os teus pensamentos, que os teus planos não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. O que Deus tem na minha e na sua vida, nem o diabo, nem as potestades, principados podem impedir. O que Deus pode fazer na minha e na tua vida, nada pode impedir. Porque quando ele fala, agindo eu, o Senhor falando, agindo eu, quem impedirá? Imagina você estar em um lugar onde está ali um ser ali, um presidente, alguma coisa, ele intima todo mundo ali, ele fala assim: olha, se eu falar isso, isso, aquilo, quem vai impedir minha ação? Na Terra a gente vê que os homens são limitados, né? Uma arma, alguma coisa pode matar uma bactéria uma pequena. Olha, você vê como que a gente é vulnerável aqui nessa Terra. Se você cai, corta, essa ferida fica aberta, uma bactéria que entra pode matar você. A gente vê o rei Herodes ali, foi comido por bichos, por vermes, porque não adorou a Deus, porque se exaltou demais. A gente vê que a gente é vulnerável. Mas Deus, o Todo-Poderoso, ele intima todas as potestades do inferno, do céu, qualquer coisa. Ele fala assim: se eu agir, quem vai impedir?
Quem pode ir contra a minha mão? Quem pode fazer algo que impeça a minha obra, o meu plano? Nada pode impedir a vontade de Deus de ser cumprida. Então, onde se vê o poderoso que é o nosso Deus. Segunda característica, de várias outras características que nosso Deus tem, mas como eu falei, esse é um estudo muito prolongado. Vou ver se a gente traz mais, vamos derivar mais esse tema, trazer mais detalhes, porque esse é um tema muito importantíssimo. Saber que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nem mesmo Satanás pode impedir os planos do Senhor. Ele diz assim: onipresença, poder de estar presente em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está aqui, nesse escritório, onde eu estou falando. Ele está aí com você agora. Ele está lá no Japão, ele está na China. Ele está em todos os lugares. Já vai ver isso aqui mais para frente. Ele também tem a onisciência, poder de saber todas as coisas. Para isso, vamos ler um capítulo, né, da Bíblia aqui. Aí eu vou ler só alguns versículos para não estender muito o vídeo, mas você medite aí na sua casa, aí no seu lar aí, um audiobook, né? Que você pode ouvir também, né? Se você não sabe ler, você pode colocar aí na internet um audiobook do Salmos 139, que diz assim: ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estende os meus pensamentos. Esquadrias o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Aí ele diz mais assim: para onde eu irei, no versículo 7, para onde eu irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu está. Se eu fizer na profundeza a minha cama, tu também está ali. Se tomar as asas da alva, ali habitas, na extremidade do mar. Ainda ali na tua mão direita me guia e me sustenta. E eu disse: as trevas me cobrirão e a noite será a luz da roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. E a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha que Deus poderoso. Só de falar, nosso coração já grita dentro de nós, arrepia o nosso corpo, de saber o Deus poderoso. Nesses salmos de Davi, no Salmo 139, ele já fala sobre o poder de Deus, a soberania do Senhor, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a onibivalência também, que ele é poderoso em bondade. A gente vê que nosso Deus tem várias características. Ele é o Criador, ele não é um ser criado, né? Então, a gente vê que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ali o salmista fala: Tu me sondas, Tu conheces o meu pensamento, antes ainda que saísse uma palavra da minha boca, Tu já sabia. Amanhã não pertence a mim, mas pertence a Deus. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe o que eu vou falar aqui amanhã. O Senhor sabe o que eu vou falar daqui a um minuto, daqui a um segundo, daqui a um milésimo de segundo. A Bíblia fala que Ele é onisciente, aonde a sua ciência, Ele sabe todas as coisas, Ele lê o nosso pensamento, o nosso coração. A Bíblia fala que o coração do homem é o mais enganoso, mas o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor está todo o poder. A gente vê também que a palavra do Senhor fala sobre a onipresença de Deus. O salmista fala assim: se eu for até as profundezas do oceano, ali Tu está. Se eu subir até o céu, Tu está aí. Aonde me esconderei da Tua face? Saiba de uma coisa que nos remete a uma coisa também. Muitas das vezes podemos enganar o pastor, podemos enganar nossa esposa, nosso esposo, podemos enganar nossos filhos, nossos pais, mas Deus ninguém engana. Porque Deus sonda você lá na sua cama, lá no seu quarto, entre as quatro paredes. Deus sonda você aonde você está, em qualquer lugar. Deus sonda você dentro do banheiro. Deus sonda você na cozinha, da onde você está. Deus está te vendo. Nada sai da vista de Deus. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Deus é soberano. Ele está vendo eu aqui, está vendo você aí. Ele sabe a sua e a minha necessidade. Creia nele, Ele é poderoso para fazer tudo em nossa vida. Então, aqui, Deus versus o diabo, a gente vê que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nada sai da sua mão, não tem essa briga do mal e do bem. A gente vê aí nos filmes, né? Super-heróis, onde tem o poder do mal e o poder do bem. A gente vê que é uma luta muito grande, né? Muitas vezes o bem apanha e bate e perde, quando está quase morrendo, se levanta e vai lá e destrói o mal. Mas com Deus não tem essa não. A gente vê ali que o arcanjo Miguel, o que ele disse?
para o diabo: o Senhor te repreenda. Uma palavra só. Quando o diabo ouviu isso, o diabo falou: opa, daqui eu não passo. A gente vê Jesus agindo contra legiões de demônios, né? Ali em Gadara, contra legiões de demônios, aquele homem oprimindo a vida daquele homem. O homem andava no cemitério, correntes não prendia, e o Senhor, com a sua palavra, liberta aquele homem e expulsa. E os demônios pedem ao Senhor: aonde eu posso ir? Posso ir ali naqueles porcos? O Senhor permite. Até onde eles querem ir, o Senhor permite. A gente vê o poder desse Deus que nós servimos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, meu irmão, independente do que você esteja passando na sua vida, creia que o seu Deus é soberano. O seu Deus pode todas as coisas. Eu quero deixar uma palavra também para você e para nós ficar ciente também, que Pedro, ele nos chama a atenção para que possamos ficar atentos contra o diabo, né? Porque o diabo, ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, né? No versículo 8, que diz assim: sedes sóbrios e vigiai. O vosso adversário, quem que é nosso adversário? O diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. Vigiai, porque uma vacilada sua, o inimigo vem lá e o inimigo, ele é criador de laços. A Bíblia mostra muito isso, o laço do passarinheiro. A Bíblia fala também que revestidos as astutas ciladas do diabo, os laços do diabo. Então ele cria laços, ele cria situações para que nós possamos cair em pecado. Ele não tem poder de entrar na sua vida e fazer o que quer com você, mas ele cria laços, ele cria obstáculos para que você possa cair. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 9: resistir-lhes firme na fé. E a fé vem pelo ouvir as palavras de Deus, sabendo que o mesmo sofrimento que se cumpre entre vós, irmãos, cumpre também com os irmãos no mundo. Não vou entrar em detalhe aqui no livro de Pedro, mas a gente sabe que nessa época aqui o povo estava sofrendo muito pelo império de Nero, o povo estava sendo castigado muito contra aquele imperador, e ali Pedro chega com essas palavras de consolo, sabendo que o nosso adversário não era o Nero, né? Ele falando para ele: mas é o diabo. Então o seu adversário não é um vizinho chato aí que fica brigando com você. O seu adversário não é o seu patrão na empresa que você trabalha. O seu adversário não é os seus filhos que tentam provocar você, sua esposa, o seu chefe. Não é. O seu adversário é o Satanás, é o diabo, que tenta, através dessas pessoas, criar uma armadilha para que você perca a sua fé, para que você se ire, para que você amaldiçoe aquelas pessoas. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Entrega tudo a Deus, porque Ele cuida de nós. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, eu vou ler para você. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Hoje vemos um inverso disso, né? As pessoas se sujeitam ao diabo e resistem à palavra de Deus. Eles se sujeitam ao diabo porque sujeitar-se está em obediência àquela pessoa, está ali no controle daquela pessoa. Então a gente vê que pessoas hoje se sujeitam à vontade de Satanás. E a vontade de Satanás é engano, é acusação, é a blasfêmia, é a apostasia, é a mentira, a inveja, é a soberba, a avareza. Todas essas coisas são atos malignos. E se nós sujeitarmos aos prazeres da carne, a avareza, a luxúria, a maledicência, a usúria, a todas essas coisas, nós estamos sujeitando ao diabo. A gente vê hoje pregadores sendo sujeitos ao diabo, mentindo, criando apostasia, né? Falando ali contra a palavra de Deus, mentindo, fazendo profecias mentirosas, enganando o povo de Deus, sendo ali servos de Satanás, falsos profetas. Mas se eu e você resistimos firmes no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos observar e vamos identificar na hora se aquilo é de Deus ou não. Mas ele fala assim: resistir ao diabo, ele fugirá a vós. Hoje tem pessoas resistindo à palavra de Deus. A gente está pregando a palavra de Deus, está falando a verdade do Senhor, e as pessoas resistem a essa palavra, elas não querem aceitar essa palavra. Elas lutam contra a verdade. A gente ensina a palavra verdadeira, fala dos falsos profetas que estão aí pregando mentiras, amaciando o ego das pessoas. Hoje as pregações aí amaciando o ego, falando que você é forte, que você... A Bíblia fala: não, somos fracos. Diga ao fraco
Tu é forte, mas é forte com Deus. Com Deus a gente é forte, a gente é poderoso, mas com Deus em nossa presença. Né? A gente vê aí que as pessoas andam totalmente desgarradas, andam totalmente ao contrário, ao inverso que a Bíblia ensina. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, que é o seguinte: vamos nos sujeitar a Deus. Sujeitando a Deus é a quê? Sinte a vossa misericórdia, lamenta, chorai, os vossos risos implanta, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele exaltará. Reconheça o pecado que você tem, reconheça que você é um falho, reconheça que você é fraco e a força está em Deus, Ele é o poderoso. Você reconhecendo isso, você vai lá perante o Senhor, se humilhe na presença dEle, dobre seus joelhos, se prostra diante dEle, peça a Ele forças, peça a Ele inteligência, sabedoria, que Ele vai te exaltar. Irmãos, não falei mal um do outro. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão, já não anda mais na lei, não é observador, mas é um juiz. Então não vamos julgar as pessoas pela aparência. Vamos olhar a palavra de Deus e falar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai julgar aquela pessoa. É o que nós fazemos. Eu não julgo ninguém, mas a palavra de Deus, ela julga cada um. A palavra de Deus, ela vai lá no íntimo de cada um e mostra quem está fazendo a coisa certa e quem está fazendo errado. Então, para nós concluirmos este vídeo, eu falo para você: Deus versus o diabo. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus criador dos céus e da terra. Ele é o poderoso. O diabo é o ser criado por Deus. Você observa lá e lê lá Ezequiel 28, versículo 12 em diante, lê ali Isaías 14, 13, e depois você lê Salmo 139, você vai ver o Deus que você serve. Então, por que você teme? Por que você está com medo desse vírus? Por que você está com medo do desemprego? Creia em Deus, porque Deus é soberano para fazer maravilhas em nosso meio. Vamos nos entregar, sujeitarmos a Deus e vamos resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.